Alô, alô, boa noite. Entrando ao vivo, já estamos ao vivo. Vou esperar o pessoal entrar para começar a nossa live. Silvia Médica Vegana, oi, boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Tô começando agora. Muitas coisas. Dia foi apertado hoje. Jaque Ramos, boa noite, tudo bem, gente? Muitas coisas aconteceram hoje. Já foi apertado. Quase que enrolou aqui. Tá tudo pronto aqui. Vamos começar a nossa live. Boa noite, Thalita. Tá dando eco aí? Ué, por que será? Vê aí, se tem algum problema no áudio. Não? Oi, Cláudia Silva, boa noite. Seja muito bem-vinda. Barulho. Ó, tá tudo desligado aqui, não tem barulho nenhum, só o ar-condicionado. Thalita, Ninha Menezes, tudo bem? O ar-condicionado não tá fazendo barulho não. Aqui não tem barulho não. Bom, vamos lá. Vamos começar com o nosso bate-papo aqui. Tem muita coisa para falar. Então vamos ver se melhora, Castilho, Tata. De repente melhora. Pode ser que seja da conexão, não sei. Né? Temos muitas coisas para falar. Na semana passada, na sexta-feira, falei boa noite, Amélia. Tudo bem? Fala, Carlão. Tudo bem, meu querido? Eu falei sobre pensamentos sabotadores, né? Falei pra caraca, inclusive, né? Por 40 minutos de live, meu Deus. Hoje vai ser mais curta, hoje o assunto é mais restrito e tal, não é tanta coisa assim, né? E aí, o que acontece? Quando Ramses, boa noite, tudo bem? O que aconteceu? Quando eu falei sobre isso, falei sobre a importância de planejar. Quem não viu na semana passada a live, depois pode ver lá no YouTube, que aí vai agregar bem a questão do conhecimento. Boa noite, Magali. O que aconteceu? Eu falei muito sobre como questionar os pensamentos, como que você faz para identificar, questionar, adaptar e depois colocar em prática, com planejamento, com isso, aquilo, outro. Fica faltando um pouquinho, que as pessoas pediram, poxa, fala mais oi, Ingrid, tudo bem? Fala mais sobre o planejamento, como é que faz para planejar, Fala, Perninha, tudo bem? Perninha não, Perlinha. Boa noite, Perlinha. Fala mais sobre o planejamento, como que faz, e bababá. Então, beleza. Boa noite, Natália. Vamos falar exatamente sobre isso, planejamento e execução de mudanças. Cara, isso é muito maneiro. É muito mais simples do que parece de estruturar a coisa, mas às vezes pode ser bem difícil de colocar em prática, né? Principalmente por causa daquela questão da emoção. Na semana passada eu falei, na sexta-feira, que algumas vezes a gente fica tão comprometido emocionalmente que a gente fica com muita dificuldade de raciocinar, de colocar as coisas em prática. Então por isso que a gente precisa de coisas que sejam rápidas, fáceis da gente executar, que é o nosso amigo comportamento. Opa, Daniel, tudo bem? Que bom que você estava esperando. Então chegou a hora. E o que acontece? Eu tenho algumas coisas que a gente precisa falar sobre isso, certo? O que acontece? Existe uma das coisas. A primeira coisa de tudo, primeira, o mais importante de tudo, assim, é a ferramenta, assim, a ferramenta em si. Não tem nada mais importante, assim, para você colocar as coisas no lugar do que papel. Papel e a caneta, eles são simplesmente seus melhores amigos. Entenda uma coisa, assim, quando o pensamento está aqui dentro da sua cabeça, quando o desejo está dentro da sua cabeça, quando as coisas estão na sua cabeça, na maioria das vezes, essas coisas estão assim, ó, emboladas, tá? E assim, você, dentro da sua cabeça aí, do jeito que você estudou, você meio que se entende de um jeito ou de outro lá, e a coisa fica meio bagunçada. Assim,
Então o que acontece? Quando você tira isso daqui, inclusive não só para papel, mas falando, inclusive existem alguns estudos que mostram que simplesmente por você falar sobre os seus problemas e as suas dificuldades, você já começa a transformá-los. E isso acontece por uma coisa muito simples, muito simples. Quando você está com as coisas na sua cabeça, as coisas estão muito bagunçadas. Quando você fala sobre aquele problema, quando você pega aquela coisa que está na tua cabeça embolada, aquele pensamento, aquela ideia, seja o que for, e você pega aquilo ali para transmitir para alguém, você tem que arrumar essa porcaria aí minimamente. Minimamente você precisa arrumar isso dentro da sua cabeça para você poder transmitir isso para alguém. Quando você arruma para transmitir para alguém e a pessoa entender, você está arrumando para você também. Entende? Então assim, o papel é melhor ainda, porque quando você coloca no papel, não só você dá uma arrumada para você entender, como deixa registrado, fica concreto, fica na sua frente, você está olhando aquilo ali na sua frente. Então, sempre que você for iniciar qualquer tipo de planejamento, qualquer coisa que você for fazer, qualquer coisa que você queira mudar, o que você está pensando, coloca no papel, escreve, escreve. A partir do momento que você começar a desenvolver essa coisa de escrever, você vai ver que escrevendo você consegue se organizar mentalmente muito melhor. Muito melhor. Então assim, primeira coisa, antes de tudo, papel. O papel é importante. Papel e caneta. Papel e caneta. Se você tem uma ideia e você não sabe exatamente o que você quer, qual o objetivo, coloca no papel. Coloca no papel e começa a escrever sobre. Começa a buscar os significados. Eu vou mostrar como é que vocês vão fazer isso. Eu vou mostrar. Porque assim, quando a gente fala de planejar e executar mudanças, quando a gente fala de mudanças, é importantíssimo que a gente possa definir o que vai ser mudado. Não só o que vai ser mudado, o que você quer, qual o objetivo e como você vai fazer. Mas começa tudo da definição. Quando a gente fala de ter foco nas coisas, eu acho que vocês devem ouvir falar de foco aí o tempo inteiro na internet. Você vai passando a sua timeline aí, que tem de gente querendo te vender coisa e falando de foco, disso, de aquilo outro, não tá no gibi. Mas passa muito por isso. Como é que você vai focar em alguma coisa que você não sabe o que é? Você precisa saber o que é para você poder focar. Vou te dar um exemplo. Não muito tempo, chega uma pessoa aqui no meu consultório, aí fala assim, não, estou muito desanimada, porque nada dá certo na minha vida, eu não sei mais o que eu faço. Olha só, nada dá certo na minha vida é extremamente vago. É muito vago. O que é esse nada? De onde surgiu esse nada? Nada dá certo? Como assim nada dá certo? Então assim, esse nada der certo, ele precisa ser definido. Oi, Lúcia, tudo bem? Precisa ser definido. Como é que você vai definir isso? Você precisa se perguntar, o que é esse nada que não está dando certo para mim? A partir daí, você consegue chegar numa problemática definida. Então, olha só, aí o exercício que eu fiz é o seguinte, tá bom, peraí, nada o quê? O que é esse nada? Esse é o primeiro ponto. Nena, tudo bem? Boa noite. Esse é o primeiro ponto. O quê? O que é o problema? Qual é esse problema? Eu preciso saber. Se eu não souber, eu não vou chegar a lugar nenhum. Pensa aqui comigo. Se você vai sair da sua casa para ir no mercado, você sabe que você vai no mercado. Agora, se você sai da sua casa e fala assim, para onde que eu vou? Você vai chegar onde? Não faz ideia. Então você precisa ter objetivamente a ideia definida de onde você quer chegar. Nesse caso, especificamente, o nada era uma TCC, um trabalho de conclusão de curso que emperrou lá e tal, que por motivos outros. Eu vou manter esse exemplo até o final, depois eu vou mostrar para vocês como é que faz tudo isso. Assim, em algum momento lá emperrou lá a TCC dela lá, e aí, meu irmão... É incrível, porque a gente pega uma situação específica, entendeu? Desespera porque não está conseguindo sair do lugar com aquilo ali e transforma num desastre, numa catástrofe na nossa vida. Nada dá certo na minha vida. Peraí, nada o quê? Uma TCC. Então, esse é o primeiro ponto, tá? O quê? O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? No caso dessa pessoa, ela precisava dar conta da TCC dela.
E aí a gente parte para um outro fator, que é o mais importante de todos e que é o mais difícil, o como. Como que eu vou resolver essa problemática? Exatamente, acaba generalizando para tudo. A minha vida é uma bosta, nada acontece certo. Ciente de pensamentos sabotadores. Fala aí, Fábio, beleza, meu querido? Você ciente de coisas, de pensamentos sabotadores e fica sem saída. O papel vai te ajudar. Eu vou te mostrar como. O papel vai te ajudar, tá? Então o que acontece? Você precisa definir o como. O como é o seu planejamento. Como é que você vai planejar passo a passo o que você vai fazer? Porque também tem o seguinte, vamos pensar aqui numa monografia, num trabalho de conclusão de curso. Hoje, inclusive, eu estava atendendo uma pessoa aqui com um problema semelhante. O pessoal está pirando nos TCCs da vida aí. Com um problema muito semelhante, porque assim, ele precisa fazer, esse rapaz, ele precisa fazer uma monografia, olha só, ele precisa fazer uma monografia para a conclusão do curso dele, só que ele não faz ideia sobre o que ele vai falar, qual o assunto, o objeto de estudo dele, ele não faz ideia. Ele não faz a menor ideia. Então, assim, quando ele olha pra isso, assim, vai assim, cara, eu não faço ideia do que eu vou fazer, eu preciso entregar esse trabalho, não sei o que. Calma aí. Você precisa entregar esse trabalho quando? No ano que vem. Então, calma. Porque daqui pro ano que vem, tem uma série de passos que você vai seguir, entendeu? Até você concluir. Calma. Ele já tá lá na frente, pensando em como que ele vai entregar um trabalho que ele nem sabe sobre o que ele vai fazer. A gente faz isso direto, a gente pula, queima etapa, olha lá na frente, mas eu não vou estar preparado para isso, eu não vou conseguir fazer isso, talvez agora nesse momento não, mas com o caminho que você vai trilhar, você não só vai conseguir construir a sua chegada até lá, como a preparação também, para que quando você chegar lá, você dá conta do que você tem que fazer, né? Então e isso, cara, você pode generalizar para qualquer coisa. Eu estou falando de uma monografia aqui, mas você pode generalizar para qualquer coisa, tá? Então assim, como é que a gente planeja esse negócio? A gente planeja assim, primeira coisa, você já sabe onde é que você vai. Falei, você definiu onde você quer chegar, tá? Agora você vai pegar e você vai fracionar isso em pequenas metas. E metas curtas. Não é para daqui a uma semana, daqui a um ano. Não, é para agora. Então, assim, entenda que se você precisa perder 10 quilos, eliminar 10 quilos, para você eliminar 10, primeiro você tem que eliminar 1. Depois 2, depois 3, depois 4, depois 5. É um trabalho de longo prazo e consistência, que você vai com consistência seguindo o seu planejamento e vai chegar lá. O planejamento ele é muito importante pelo seguinte, muitas pessoas perdem a oportunidade. Pode ter certeza. Muitas pessoas perdem oportunidades ótimas por causa disso. Porque elas acham que lá na frente, não sei o que, eu não vou estar preparada. Então o que acontece? Quando você... Isso aí, compartilha aí, vai chamando o pessoal para vir assistir. Quando você faz esse planejamento gradual do que você vai fazer, entendeu? Você faz ele com metas curtas. Isso é para quê? É para te distanciar dessa ideia de que lá na frente eu não vou conseguir, para fazer você estar focado, olha o foco, focado no que você tem que fazer hoje, para que você consiga atingir o seu objetivo amanhã. Porque assim, não adianta você ficar sentado esperando seu objetivo cair do céu. Eu costumo sacanear e brincar aqui no consultório assim, as pessoas, elas não querem atingir metas, elas querem que as metas atinjam elas. Ela quer que a meta caia do céu lá e atinge, pum, aconteceu. Não é assim, você tem todo um processo que você vai seguindo até chegar em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Então assim, eu sou psicólogo clínico, eu me formei em psicologia, mas para me formar em psicologia, eu precisei ir para a faculdade todo dia durante um cacetão de tempo. Entende? Eu não entrei na faculdade num dia e saí psicólogo no outro. Se fosse assim, eu não teria nem um pouco de conteúdo para passar para vocês aqui. Mas assim, vocês entendem o que eu estou querendo dizer para vocês? Então existe uma progressão ali de metas que você vai criando e você vai estabelecendo para você poder chegar no seu objetivo final. E essa que é a parte difícil e a parte boa ao mesmo tempo. Então assim, eu vou fazer aqui, eu vou pegar um papel para mostrar como é que o exercício que eu fiz com essa pessoa, entendeu? Médica vegana, alô, tudo bem? Eu vou pegar um papel aqui
porque eu não lembro de quais salteados, como é que eu fiz, então eu vou ter que fazer de novo a linha de raciocínio da coisa, né? Então é mais ou menos assim, ela chega pra mim, entendeu? Não, eu não fiz o recado diário informando porque assim, eu ainda não consegui definir o horário. Eu deixei no Stories lá hoje, a hora que eu ia começar. Vamos começar aqui da problemática da coisa. Assim, ela chegou pra mim dizendo que nada dá certo na vida, que ela não consegue fazer nada. Tá? Beleza, nada. Do nada, a gente pergunta, que nada é esse? O que é esse nada? Aí eu descobri que era a TCC, certo? É a TCC que está emperrada, ótimo. O que está emperrado? Onde que você está nessa TCC? Ah, eu tô lá, faltava fazer as referências bibliográficas, faltava fazer... O que mais que faltava? Caraca, não lembro. Faltava fazer as referências, faltava fazer a conclusão, faltava... Ô Marcelo, tudo bem? Faltava... Ai, meu Deus, eu vou lembrar aqui. Faltava ler 3 artigos, ela falou, preciso ler 3 artigos para eu terminar lá a discussão de caso e fazer a conclusão e fazer as referências. Era isso que faltava. E depois rever lá tudo. Ok, então você tem que ler 3 artigos, olha o passo a passo. Então você tem que ler 3 artigos para depois você terminar a sua discussão de caso, fazer a sua conclusão, revisar tudo e depois fazer a referência bibliográfica. É isso? É isso. Então tá bom. 3 artigos, aí você escreve tudinho. 3 artigos, isso, aquilo, outro. Beleza. Então assim, você tem um fator importante no início. Para você terminar a sua discussão de caso lá, mais a conclusão, você precisa ler 3 artigos. Então se você tem que ler 3 artigos, você vai começar por onde? Lendo os 3 artigos. Então vamos lá. Qual é o passo aqui? 3 artigos. Quais são os artigos? Ah, tem que fazer o artigo X, tem que ler o Y e o Z. Ótimo. Então assim, eu tenho aqui um passo importante, que é ler 3 artigos. Ou seja, 3 passos, na verdade, porque você não vai ler os 3 ao mesmo tempo. Então tá bom. Como é que tá a sua semana? Quando é que você pode ler o primeiro artigo? Ah, eu posso ler amanhã... Acho que tal hora eu vou estar... Não, acho não. Qual é o horário que você vai estar disponível para você poder ler o seu artigo X? Ah, eu vou poder ler amanhã às 20 horas. Então, ok. Então, amanhã, 20 horas, você vai ler o artigo X. Definimos o primeiro passo. Beleza. Só que são 3. Tem o Y e o Z. Você consegue ler o Y e o Z amanhã também? Não, não consigo. Eu não vou poder. Não vou ter tempo. Então, quando é que você pode ler o Y? Ah, eu vou ler o Y e Z tal dia, tal hora. Ok. Então, isso, no caso, não tinha ordem preferencial. Estou colocando aqui os artigos. Então, assim, nós definimos que no dia seguinte, às 20 horas, ela ia ler o artigo X. No outro dia, ela ia ler o artigo Y e o Z. Tá? Depois que terminasse de ler esses artigos, nós definimos que ela ia terminar a discussão de caso numa outra data. Olha só, a gente foi definindo passo a passo o X, o Y, o Z, a discussão de dados num dia, a conclusão no outro e a referência bibliográfica num outro momento, mais pra frente, tá? Veja só, entenda. Quando você faz isso, acabou o seu problema. Você resolveu a sua preocupação de que você não está dando certo em nada, que você não consegue fazer nada, que isso e aquilo outro. A sua preocupação é uma só. No caso dela, no dia seguinte, às 20 horas, ler o artigo X. Acabou. É isso. A sua preocupação é essa. Se você vai conseguir entregar a TCC, se não vai conseguir, se vai perder, se vai explodir o mundo, não interessa nada disso. Acabou ali. É você seguir o que você planejou. Nós planejamos que num dia iria ler X, no outro dia ia ler Y e Z, no outro dia ia fazer isso, no outro dia ia fazer aquilo, no outro dia ia fazer aquilo outro. Acabou. Acabou. Acabou o seu problema. Tá? Então assim, agora, é importante que você entenda uma coisa. Planejamento, você planeja e depois você faz o quê? Segue o planejamento. Se você não seguir o planejamento, aí, meu amigo, e aí tem uma coisa que é importante. Seguir o planejamento é seguir o planejamento. Não tem meio termo, sabe? Assim, não tem hipnose, não tem transe, não tem nada. É você fazer o que você tem que fazer. Então, assim, todo esse trabalho de planejamento, de
é um facilitador da execução do que você precisa fazer, tá? Em qualquer nível de mudança, qualquer um. O seu trabalho é você define o que você precisa fazer, planeja, e aí no meio desse plano, quando é algo longo, né? No caso aqui eu estou falando de uma coisa muito concreta aqui da TCC da menina. A gente pode dar outros exemplos. Quando é algo longo, entendeu? Você precisa criar alguns mecanismos para você medir o seu progresso. Porque pode ser que o seu planejamento não esteja dando certo. Isso pode acontecer. E aí você precisa de ter alguns mecanismos. Então, por exemplo, se você está fazendo uma dieta, é importante que você, ao longo do tempo, de preferência com a ajuda de algum profissional que entenda do negócio, né, que você tenha alguns mecanismos de medir, para você medir o que você está fazendo. Agora, o importante disso tudo é você sempre tentar transformar as metas em metas curtas e realizáveis, entendeu? Porque emagrecimento acontece muito isso. A pessoa quer emagrecer 20 quilos, ela não quer emagrecer 20 quilos ao longo de 6 meses, ela quer emagrecer 20 quilos em 3 semanas, porque tem o casamento da amiga. Não vai dar. Tem que ser realizável, tem que ser atingível. Para você emagrecer 20 quilos em 3 semanas, não sei nem que droga você tem que tomar. Entende? Então, assim, planeje o que você vai fazer, tá? Planeje o que você vai fazer. Pega o papel, define o que você vai fazer, planeje, crie particione o seu objetivo e a partir daí você começa a executar o que você particionou. O seu objetivo é seguir o que você definiu. Coisa importante, pode ser não, bem provável que aconteça, que você falhe algumas vezes. Falhar não é um problema, falhar é inerente a qualquer tipo de transformação, mudança, projeto, qualquer coisa que você faça. Falhar faz parte. O problema é que a gente é muito sensível à falha, tá? Hoje em dia, a gente... Aliás, uma coisa interessante. A minha esposa estava falando esses dias uma parada. Ela falou que ela ia se transformar em média performance. Porque ela estava de saco cheio dessa história toda, de todo mundo ter que ser alta performance o tempo inteiro. Porque tem que ser alta performance, porque você tem que ser maravilhoso, porque você tem que ter... Enfim, essa coisa toda. Na hora ela falou, eu achei engraçado, eu ri, brinquei e tudo, mas depois eu parei a pensar, ela tem toda a razão, cara. Assim, a gente vive uma pressão social incrível para que a gente seja perfeito, maravilhoso o tempo inteiro. Meu amigo, não dá. Não dá. Algumas vezes vai ser bom, outras vezes vai ser ruim, umas vezes você vai sair bem, outras não. Às vezes você vai criar um planejamento maravilhoso, você vai falhar no primeiro dia. Porque sabe-se lá o que aconteceu, às vezes porque você não quis, porque você deu mole, porque você sucumbiu à preguiça, ou porque criou-se uma situação que você gerou um desespero ali que você não conseguiu andar. Entendeu? Isso acontece. O planejamento ele é um facilitador. Para quê? Quando você esteja, principalmente quando você esteja comprometido emocionalmente, porque você tem uma resposta curta, direta, rápida. Entendeu? Porque senão você não consegue raciocinar. E não consegue raciocinar mesmo. Se você está comprometido com ansiedade, você não consegue raciocinar. Muitas vezes, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, o que você faz? Você cria um planejamento que é muito mais fácil. Olha só, eu tô de saco cheio, eu não quero mais saber de malhar não, eu não consigo fazer nada disso, porque não sei o que, porque eu não consigo emagrecer. Meu amigo, não interessa se você não consegue emagrecer. Você criou um planejamento que hoje você vai, como eu vou ao CrossFit às 9 horas, eu criei um planejamento que hoje às 9 horas eu vou ao CrossFit, então eu vou ao CrossFit às 9 horas e acabou. Entendeu? Agora, Pois é, você vai, tem muita cobrança, você falha na primeira vez, já fica triste, já vai empurrando pra frente. Então assim, se falhou, cara, você adapta, entendeu? Pode ser que não dê certo, N motivos, entendeu? Falhou, adapta, porque nem o outro chegou aqui e falou assim, não consegui concluir o tal dia porque eu fiquei preso na enchente lá na Nova América. Meu irmão, tu ficou preso na enchente de Nova América, tu vai fazer o quê? Como é que tu vai nadando pra academia? Não vai rolar. Não dá. Acontece.
Acontece. Então, assim, as falhas, elas são inerentes. Esses dias eu vi um vídeo de um cara muito famoso, inclusive, muito famoso, ele fala coisas muito legais, mas nessa ele deu mole. Porque ele colocou uma coisa, eu não vou lembrar o nome do negócio que ele dá. Ele dá um nome bonito pro negócio, assim, de você criar você traçar o caminho mais difícil de propósito. A ideia seria o seguinte: você traça o caminho mais difícil, você segue o caminho mais difícil de propósito, porque ali você vencendo aquilo te deixaria mais resiliente, mais forte para você conseguir fazer o que você quiser. Então, isso no PowerPoint, com um vídeo, uma pessoa falando, com uma música bonita atrás, isso é maravilhoso, mas na prática isso é uma receita para você se ferrar. Ponto. Tá? Porque quando você cria um caminho mais difícil para você, as chances de você falhar são muito maiores. As chances de você falhar várias vezes são muito maiores. As chances de você se desmotivar porque você falhou várias vezes são muito maiores. Então a tendência é que você não consiga. Aí quando você vai num evento desse, assim, pá e tal, cheio de sacanagem lá, bababá, aquela coisa motivacional toda, que você sai assim, atordoado de tanta auto-hipnose, de tanta ferramenta, tanta coisa que acontece ali, entendeu? Você sai com um boost de energia e de motivação muito forte, então tu acha tudo isso maravilhoso. Só que a continuidade disso nem sempre é tão simples, entendeu? Porque precisa de consistência, você tem que continuar mantendo o negócio ali, continuar mantendo ali. Porra, meu irmão, tu continua mantendo o negócio falhando uma vez atrás da outra, é muito difícil. É muito difícil. Ele dá lá uns exemplos lá de como fazer. Aí ele dá um exemplo, se você não gosta, se você tem muita dificuldade para correr, você define que você vai correr todo dia. Meu irmão, se você odeia correr, você vai correr todo dia para você emagrecer? Onde? Não vai, cara. Não vai. No PowerPoint é lindo. Na prática não funciona, tá? Eu tenho bastante tempo de prática clínica e eu tô dizendo para você que não funciona na prática. Tá? E não sou eu que estou dizendo só não, tá? Assim, a ciência como um todo diz que isso não funciona. Você vai criar você vai traçar objetivos e atingir objetivos, é sempre esse que é o ponto, entendeu? Você cria, você define o que você quer, planeja, parte em pequenas metas, cria um mecanismo de você medir como você está indo e comemora as suas vitórias, que é extremamente importante. Cada vez dessa que você conseguiu seguir o seu planejamento, comemora, cara. Comemora, porra. É vitória, é vitória, é vitória, é vitória. A gente fica tão preso sempre a querer coisas absurdas, coisas muito grandes. Eu quero ficar milionário, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que lá. E esquece das coisas pequenas. Olha só, a gente tem uma mania muito feia de subestimar o normal. O que eu quero dizer com isso? Olha só, quando você tá ferrado, mal de saúde, entendeu? Não precisa ser muito mal, não. Quando você tá gripado, porra, ficar gripado é uma bosta. Quando você tá gripado, cara, entendeu? Diz pra mim que tudo que você não quer é ficar normal. Ficar normal é bom, cara. Você tá normal, você não tá muito bem, mas também não tá mal, você tá legal. Isso também é bom. A gente subestima isso. Subestima isso porque tem que ter um prazer absurdo em tudo, não sei da onde. E aí, a vida não é assim. E aí, pela vida não ser assim, entendeu? Fica arrumando problema psicológico, porra, o tempo inteiro, óbvio, porque você quer tudo maravilhoso o tempo inteiro. Não vai ser, entendeu? Desculpa, não vai ser, entendeu? Pois é, precisa mesmo, porque o negócio tá brabo, entendeu? Então, assim, tô falando muito já, se der mole eu vou embora, eu falo pra caceta mesmo. Eu nem sei onde é que eu tava, peraí. Tava no planejamento, no como, bababá, gradual, você vai traçar lá tudo que você vai fazer, vai repartir bonitinho e vai comemorar as suas vitórias, meu amigo. Comemorar cada dia desse que você conseguir. Tem técnicas que você pode usar para isso. Tem uma chamada economia de fichas. O que é economia de fichas? É uma técnica comportamental antiga, isso pra cacete. Que nada mais é do que você dar um valor. Você dá um valor, e aí não precisa ser dinheiro, pode ser qualquer coisa. Você dá um valor para determinadas coisas. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu era fumante, tá? Eu fumei quase que minha vida inteira até 2014. Isso. Quando minha filha nasceu, eu parei de fumar. Eu fumava muito. Eu fumava bem. E aí eu parei de fumar, entendeu? Quem me conhece sabe que eu fumava muito. Eu parei de fumar.
uma das estratégias que eu estipulei para mim era o seguinte: eu vou pegar todo o dinheiro que eu gasto com cigarro por mês e eu vou guardar, e esse dinheiro será para eu comprar coisas para mim. Não quero nem saber se minha conta está no vermelho, se deixou de pagar. Esse dinheiro não é para isso. Esse dinheiro é para mim. Para eu fazer qualquer coisa para mim. Para mim. Ó, é para mim. Rapaz, eu comprei muita coisa com essa grana, cara. Tem 4, vai fazer 5 anos que eu parei de fumar. Eu comprei grana, eu comprei um monte de coisa com essa grana, cara. Eu comprei guitarra, eu sou músico. Eu comprei guitarra, eu comprei violão, e não foram guitarra barata e violão barato não, tá? Guitarra, comprei violão, eu comprei um case pro meu violão, eu paguei 1/3 de um carro, um monte de coisa só com a grana do cigarro, que eu junto até hoje. Todo mês tá lá guardadinho a grana do cigarro, que eu vou usando para uma coisa, para outra aqui, para outra aqui. Eu sempre... isso se baseia muito nessa ideia de economia de fichas, que é você dar um valor para o comportamento. E aí, no caso, para mim foi muito fácil dar o valor, porque eu só transferi um valor que eu gastava em uma coisa que só me fazia mal, que não me trazia nada de bom, e transferir para outra coisa. Mas você pode dar um valor para cada uma das vezes que você acertar no seu planejamento, para cada dia você dá um valor. Aí você dá um valor de ficha. Entendeu? Então assim, quando eu vou à academia, por exemplo, quando eu vou à academia malhar, então eu mereço uma ficha que tem um valor lá de tanto. Quando eu sigo o planejamento alimentar todo, eu tenho um valor tanto lá que eu me dou. E aí você vai dando valor de acordo com a dificuldade da coisa. Essa é uma possibilidade, tá? Para te ajudar a comemorar suas vitórias. Agora, cara, não tem nada melhor do que, eu consegui, cara. Eu consegui. Não tem nada melhor do que isso. É extremamente importante. É muito mais importante do que você ficar se olhando no espelho toda hora e ficar pisando na balança só, tá? Muito mais importante. Cada momento do seu processo, você comemorar e se satisfazer com aquilo que você está conseguindo para você. Porque você está fazendo para você, não é para mais ninguém. Tá? E em alguns momentos isso pode ser muito difícil. Pensa, por exemplo, em alguém que tem medo de falar em público. Cara, uma pessoa que tem medo de falar em público, para ela chegar a falar em público, ela tem que passar por um processo complicado, complexo, de enfrentamento de ansiedade. Isso é difícil, tá? Muito difícil. Pensa numa pessoa... É claro que existem algumas questões de psicopatologia que precisam de um pouco mais de adaptação, um pouco mais de conhecimento cara, para você poder botar em prática. Assim, esse método que eu estou passando, ele se aplica em tudo. Mas se você pegar uma pessoa muito deprimida, por exemplo, você tem que adaptar. Porque uma pessoa muito deprimida, ela tem muita dificuldade de colocar as coisas, de fazer as coisas. Então você tem que adaptar. Que é um dos problemas dessa coisa toda que acontece de meta. Entendeu? Esses dias eu vi uma postagem sobre coaching, sobre coaches atenderem pessoas com depressão. Entendeu? Eu sou completamente favorável, desde que o coach seja psicólogo ou psiquiatra que entenda disso de fato. Porque assim, se você não entender, você pode trazer alguns problemas complexos para aquela pessoa, entendeu? Uma pessoa deprimida, por exemplo, se você encher ela de meta, por exemplo, você vai piorar ela, vai piorar, porque ela não vai conseguir dar conta daquilo ali, ela vai falhar, vai reativar cada vez mais todas aquelas crenças negativas que ela tem com relação a ela mesma, e aí, meu irmão, ferrou, entende? Então você tem que saber o que você está fazendo. Mas o processo é bem por aí. Você vai lá e você vai fazer o planejamento gradual do que você precisa fazer. Simples assim. E sempre do mais fácil para o mais difícil. Sempre do mais fácil para o mais difícil. Sempre do mais fácil para o mais difícil. Estou tentando adaptar isso que você está falando para situações não tão concretas. Tipo o quê? Pensamentos? Me explica aí. Me fala o que você está pensando aí que a gente
tento elucidar aqui. Se for pensamento, assim, o processo é o mesmo, tá? É porque eu falei na outra live, você vai pegar e você vai questionar o pensamento. O problema que eu estou buscando aqui com o comportamento é porque, assim, quando eu falei que quando você está mudando uma linha de raciocínio sua, dependendo do nível de comprometimento emocional que você tiver na hora, do nível de ansiedade, seja o que for, você fica com muita dificuldade de raciocinar, de questionar pensamento, de adaptar ele e colocar em um outro lugar. Então você precisa criar artifícios comportamentais para te ajudar a lidar com aquilo ali, para você não ficar brigando com o pensamento. Porque muitas vezes é isso que a gente faz. Existe uma ideia muito difundida, que ela é baseada na terapia escravando, que você muda os seus pensamentos, você muda o que você sente, o que você faz. Isso é um fato. Você consegue. Só que quando você está muito comprometido emocionalmente, às vezes você não consegue. E aí você precisa inverter esse modelo e começar a trabalhar pelo comportamento. Então o que você faz? Você pega aquilo que você quer mudar e que você tem muita dificuldade e você associa a um outro comportamento. O exemplo que eu dou sempre é o seguinte, eu fico muito ansioso, fico com muito medo porque eu vou falar em público. Um exemplo, porque eu vou falar em público, eu vou falar com alguém, porque eu vou enfrentar uma situação difícil no trabalho, eu vou conversar com alguém sobre alguma coisa que é desconfortável. Então assim, você ficar ruminando na sua cabeça a ideia de que você está nervoso, que você não sabe o que vai acontecer, que como é que a pessoa vai receber o que eu vou falar, será que as pessoas vão gostar da minha palestra, por aí vai, não te leva a lugar nenhum. E muito dificilmente você com nível de ansiedade alta, você vai conseguir, entendeu, desfazer esse pensamento. Então o que você faz? Você joga isso para a linha do comportamento. Então, por exemplo, se você está extremamente ansioso numa situação como essa, o que eu vou falar, como é que as pessoas vão receber isso? Vai dar uma corridinha. Vai dar uma corrida. Vai dar uma andada de bicicleta. Começa a criar artifícios e comportamentos que você possa colocar que possam te tirar desse foco de ansiedade, de dificuldade, de sei o quê. Criam outros estímulos, entendeu? Porque quando você cria esses outros estímulos, você facilita você se desfocar daquela coisa que está te deixando ansioso ali, que não vai levar a lugar nenhum, você não vai chegar a lugar nenhum, aquele tipo de raciocínio. Não vai. Mas não vai mesmo. Tá? Se você estiver muito comprometido emocionalmente, não vai. Entendeu? Então, você cria um outro artifício, você vai fazer uma outra coisa. Qual é a utilidade de você ficar pensando que você vai falar com alguém, alguma coisa, e essa pessoa vai se sentir mal com aquilo e tudo mais? Entendeu? Sim, por exemplo, conseguir lidar com coisas difíceis que não tenho controle com mais tranquilidade, com pequenas metas. Então, é isso que eu estou falando, porque assim, se você coloca muito lá para frente, metas emocionais, então assim, você quer controlar o seu sentimento, é isso? Então, se baseia bem nisso. Só que às vezes, o que eu estou dizendo é o seguinte, às vezes quando você está muito comprometido emocionalmente, entendeu? Você não consegue controlar o sentimento. Você não consegue controlar, aliás, você não consegue controlar o pensamento. Então você busca uma outra via, entende? Que é a via do comportamento. Porque isso acontece muito. E eu vejo, inclusive, profissionais de psicologia cometendo esse erro às vezes. Dentro da linha cognitivista, tá? De você não pode controlar. Como é que é? Você não pode controlar as coisas que acontecem, mas você controla como você lida através do pensamento, que você muda o pensamento. Às vezes não dá. Entendeu? Tem um rapaz que eu atendo aqui, por exemplo, que ele chegou para mim com um toque gravíssimo. Entendeu? Com uma compulsão mental muito grave e que a psicoterapia, do jeito que estava sendo feita, entendeu? Estava piorando, porque assim, era tudo baseado nisso, em você rever e adaptar pensamento, rever e adaptar pensamento. Só que ele, com o toque do jeito que ele tinha, ele transformava isso em doença. Porque ele pegava lá aquela coisa dele tentar se convencer de que ele não era um bosta, enfim, vários pensamentos. O que ele fazia? Ele transformava isso em doença, porque ele ficava pensando nisso o dia inteiro. O dia inteiro pensando, mas será que eu sou? Não, mas eu não consigo fazer nada. Olha só o que aconteceu na minha faculdade. Não, mas eu consigo sim, eu posso sim, não sei o quê. Eu ficava o dia inteiro fazendo isso. Ansiedade lá em cima. Meu irmão, para de pensar. Para. Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Vamos por outra via. Tá? A via preferencial sempre é adaptar pensamento. Sempre. Tá? Mas tem vezes que não dá.
Não dá. Então você precisa de um outro mecanismo. Paciente depressivo, a pessoa que é muito deprimida, por exemplo, na maioria das vezes não dá para você ficar questionando o pensamento. Entendeu? Você tem que ir por outra via. Entende? Ó, quanto mais isso acontece sempre comigo, não consigo trabalhar essa ansiedade. Então, busca outras formas. Entendeu? Busca o comportamento. Deixa eu ver que horas tem que eu vou ter que ir embora daqui a pouco. 9 horas eu tenho crossfit, não posso chegar atrasado, senão vou ter que pagar burpee. Ó, quanto mais ansiosa, mais informe eu fico. Canalizo todos os meus medos, frustrações e ansiedade para atividade física. Alivia muito. A atividade física é excelente para ansiedade. É excelente para você desovar toda aquela energia. A ansiedade tem muito de energia presa. Se você está com crise de ansiedade, aquela angústia, assim, aquela coisa ruim acontecendo aqui dentro, se você começar a correr, entendeu? Essa sensação, ela acaba na hora. Não é daqui a 5 minutos, não é daqui a 2 minutos. Não, é na hora. Atividade física é fundamental, tá? Primeira, dopamina, endorfina, de cacete a 4. É excelente. Atividade física é maravilhosa, tá? Pensar demais, principalmente quando você não tem... pensar demais faz ficar doente. Faz. Principalmente quando você não tem o mínimo de noção do que você está pensando. E é muito difícil, às vezes, você arrumar, porque você está comprometido emocionalmente, você não consegue arrumar. Então, assim, no primeiro momento, pega o papel, escreve no papel, bota lá tudo bonitinho. Começa a definir, que você vai ver como é que vai facilitar a sua vida. Facilita muito, cara. Facilita muito você definir as coisas, entendeu? Endorfina, mas também dopamina, tem outras coisas. Você também libera o cortisol que está ali. A atividade física é fundamental. Atividade física é fundamental, entendeu? Qualquer tipo de transtorno de ansiedade. Começa pela atividade física. O que você faz? Não faço nada. Então você vai começar fazendo uma caminhada, começar a fazer isso, aquilo, outro. Atividade física de alta intensidade é melhor ainda, tá? Para ansiedade. Exceto em alguns casos. Paciente com transtorno do pânico, a atividade física de alta intensidade, às vezes, no primeiro momento, não é tão legal. Porque como ela gera muitas alterações físicas, né? A circulação acelera muito, vai dar muito cansaço. O paciente com pânico normalmente ele vai ter muita dificuldade. Eu posso até explicar por que numa próxima vez, de repente, falar sobre transtorno do pânico. Mas a atividade física de alta intensidade, ela dá um bloqueio cortical, assim, você não consegue raciocinar, cara. Entendeu? Enquanto você está fazendo, você não consegue. Sabe aquela coisa da caminhada, que você está caminhando lá pensando na morte da bezerra? Com uma atividade física de alta intensidade, isso não acontece. Você não consegue. Não consegue, meu irmão. Começa aí, pega aí você aí. Começa aí a fazer uns burpees aí para tu ver só se tu vai conseguir ficar pensando em problema. O teu problema possa ser o burpee, sacou? Entendeu? E que é justamente esse que é o ponto da parada, entendeu? O ponto é você estar presente. Presente. É você estar presente no momento. Acelera o coração da sensação de morte, que nem ataque de pânico. Porque quando você... a pessoa que tem pânico, ela é muito sensível às sensações corporais. Ela interpreta aquilo ali como... Então vamos lá. Eu vou chegar atrasado, cara. Eu vou ter que pagar burpee. Vamos lá. Pior que eu nem fiz check-in. Meu Deus do céu, tô ferrado. O que acontece? A pessoa que tem pânico, ela tem preferencialmente 3 coisas. Ela tem ataques de pânico, preocupação recorrente com a frequência desses ataques, né? Se vai acontecer, se não vai acontecer, quando que vai acontecer e por aí vai. E ela tem medo das consequências desses ataques. Ela não acha que ela não simplesmente percebe que eu tenho aqui... Hoje tem muitos burpees. Isso é mais uma pura verdade. Pois é. Então o que acontece? E ela tem muito medo das consequências do ataque, né? Ela não consegue perceber aquilo ali como ansiedade. Ela acha que ela está morrendo, que ela está tendo AVC, que tem uma coisa errada. Porque a sensação do ataque de pânico nível 10 mesmo é sensação de morte, né? Então o que acontece? Quando começa a acelerar o coração, o cara... Isso acontece, tá? Acontece. Entendeu? Quando começa a acelerar o coração, a pessoa ela já acha, meu Deus, vou infartar, vou ter um treco, e aí pode ser que tenha um ataque de pânico. O que não é um problema, tá? Veja bem, uma das coisas mais importantes para a pessoa resolver a síndrome do pânico, entendeu? É ter ataques de pânico, só que de uma maneira... com o tratamento ali que a gente vai ajudar a pessoa
a entender aquilo melhor, a controlar as sensações, entendeu? Eu tenho que ir embora, cara, porque eu tenho que ir pro meu CrossFit. Gente, eu vou me embora, eu tenho que desligar. Muito bom estar aqui com vocês. Vou chegar atrasado, vou ter que pagar ban, porque eu tô ferrado. Amanhã, eu tinha falado que ia fazer a live das perguntas. Cara, eu não vou poder fazer, porque agora que eu descobri que o meu curso é quarta, quinta, sexta e sábado. Eu pensei que fosse quinta, sexta e sábado, é quarta, quinta, sexta e sábado. Ou seja, não vai rolar. Então, na semana que vem, teremos as nossas lives e serão terça-feira e quinta-feira no horário de 29 da noite, tá? Então tá bom, vou falar sobre o transtorno do pânico na próxima terça-feira. Vamos falar sobre o transtorno do pânico, beleza? Terça-feira a gente fala sobre o transtorno do pânico, sobre ansiedade, essas paradas todas aí, meu irmão, e a gente vai nessa. Deixa o like, senão eu vou pagar muito burp, eu tô ferrado. Tchau, gente. Boa noite pra vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês me falam. Vai compartilhando aí, eu vou deixar a live 24 horas no ar. Depois entrar no YouTube, enfim, aquelas paradas todas. Vai mostrando aí o perfil pros amigos, pro pessoal poder, sei lá, acompanhar, seguir e coisas do tipo. Valeu, gente! Tchau, tchau, um abraço, tchau, tchau. Dificuldade de lidar com nossos familiares, beleza, tá anotado. Um beijo, gente. Tchau, tchau.